E aí, eu sou o Gabriel e o assunto da vez é Hunter x Hunter, de novo. Mas dessa vez vou falar de um personagem em específico. O Killua, o meu personagem favorito e o favorito de muita gente por aí. O Killua é aquele tipo de personagem que no começo parece meio clichê, mas quando você se aprofunda, você percebe que ele tem muito mais camadas do que isso. E o que me faz achar ele tão interessante é justamente o fato dele ter passado por um verdadeiro inferno e ainda conseguir sorrir e se conectar com os outros, principalmente com o Gon. Ok, só pra lembrar, o Killua vem de uma temida família de assassinos, a família Zodiac, onde cada membro é treinado desde cedo pra se tornar uma verdadeira máquina de matar. Sem sentimentos e sem compaixão. E é a partir daí que a história do Killua começa. Ele literalmente passou a infância toda sendo torturado. Ele passou por coisas que ninguém que seja normal aguentaria. E tudo isso com o objetivo de torná-lo o melhor assassino da família. Só que um título desses tem várias consequências. A questão é que a família do Killua sempre botou muita expectativa nele. Então era literalmente, faz o que a gente manda ou a gente te aprisiona nessa mansão. Então, em resumo, ele não tinha liberdade, por isso que fugiu, né? Mas algo que eu gosto bastante no Killua. Ele passou por muita merda, mas ele não deixou isso definir ele. Na verdade, isso é um ponto pro Togashi. Ele não deixa um passado sombrio definir sua personalidade por completo. Tanto que em Naruto isso é algo que eu não gosto no Sasuke. A personalidade do cara se baseia em matar o seu irmão pra vingar o seu clã. E mais nenhum aspecto em destaque. Por isso que o Togashi é um gênio. Ele não deixa os personagens serem definidos por apenas uma característica. Tipo, o Killua tem sim o seu lado sombrio, o lado escuro da força, mas ele também é um moleque de 12 anos que quer brincar que nem um moleque de 12 anos. Ah, também tem toda a afeição que ele tem pelos seus amigos. Ou seja, em Hunter x Hunter tudo é definido por mais de um aspecto. Mas outra coisa legal do Killua é a empatia que ele vai desenvolvendo ao longo da história. E sabe quem é o culpado por isso? Bom, é o Gon, né? Bom, quando o Killua finalmente conhece o Gon, é como se ele tivesse encontrado seu oposto. Os dois são bem diferentes um do outro, mas também acabam complementando um ao outro. Tipo, por exemplo, o Gon é ingênuo, é otimista, ele olha pro mundo da melhor forma. Já o Killua é o oposto, afinal ele foi treinado para olhar pro mundo com uma desconfiança. Em resumo, o Gon é uma luz no fim do túnel pro Killua. É quando o Killua tá do lado do Gon que ele percebe que ele pode ser mais do que uma máquina de matar. Ele pode ser um amigo, ele pode ser um protetor, ele pode ser qualquer coisa menos um assassino que já tá bom. A questão é que o Gon foi muito importante pro Killua não se perder, no sentido psicológico, não no sentido Zoro. Bom, lembra que eu disse que o Killua é o meu personagem favorito e o favorito de muita gente também? Bom, óbvio que depende de cada um, mas eu acredito que o maior motivo seja a luta interna que ele tem. Sabe, aquela luta interna entre um passado sombrio e o desejo de ser alguém melhor. Bom, mas graças ao Gon ele tende pro lado certo da força. Bom, mas também em vários momentos isso fica evidente. Tipo quando o Killua decidiu proteger o Gon a qualquer custo. E isso incluía lutar com inimigos mais poderosos do que ele, algo que seu irmão deixava claro pra não fazer. Mas a resolução dessa história é o que o Killua aprendeu que a vida tem valor, meio surpreendente pra um assassino. Mas então, eu falei do Gon e o quanto o Killua considera ele, né? E no início realmente era assim, ele só considerava o Gon. Pro Killua, foda-se o Kurapika, foda-se o Leório. No início ele realmente só se importava com o Gon. E era meio difícil saber se era realmente uma amizade genuína ou se o Killua só queria saber se ele conseguiria derrotar o Gon. Que nem o próprio Luffy falou. Só que não. O Killua realmente desenvolveu empatia. Ele realmente se importava com o Gon. E também em York Nova ele desenvolveu a empatia pelo Kurapika e o Leório. Em resumo, ele gostava deles e não queria que eles morressem. Foi aí que ele percebeu que uma pessoa poderia ser importante para outra. Então foi aí que o Killua começou a evitar matar. Afinal, ele aprendeu o valor de uma vida. Mas as coisas ainda não são tão simples assim. O Killua ainda estava preso pelas amarras da família. Todos aqueles pensamentos que ele aprendeu quando ainda era criança ainda consumiam a cabeça dele. Principalmente ao fato de evitar lutas que ele não pode ganhar a qualquer custo. Só que muitas vezes você vai ter que lutar batalhas que você provavelmente não vai ganhar. E provavelmente isso vai ser por causa de outra pessoa. Então abandonar os ensinamentos da família Zodiac era essencial para ele evoluir. Bom, nesse vídeo eu explorei o que eu queria explorar no personagem, mas o Killua ainda é um personagem profundo, então tem muito mais coisa pra falar dele. Só que eu não quero, eu falei o que eu queria falar. Bom, mas no final das contas é isso, eu já tô indo embora, obrigado por assistir e até uma próxima.